Boa tarde! Começamos com essa música da Olivia Rodrigo de novo. Olivia Rodrigo estava muito sofrida quando fez essa música. Meu Deus. Olha isso, gente. Eu sei que te amo demais, as músicas da Olivia Rodrigo. Eu deixei você me tratar assim, eu era sua cúmplice. Eu assisti enquanto você saía de cena, inocente, enquanto você me enterrava. Olha isso, gente, um coração partido. Olivia Rodrigo, gente, de novo. Por que, né, começar com essa música de Olivia Rodrigo? Boa tarde para quem tá entrando. Favorite Crime tem a ver com o nosso tema de hoje, mas eu não quero sofrer rejeição. Quem é, gente, nessa vida que quer sofrer rejeição? Quem quer nessa vida que quer passar pela sensação de ser deixado para trás, de ser esquecido, de não ser amado, de não ser querido? E aí tem relação com uma frase que eu quero trazer hoje para vocês. A mais profunda das solicitações na natureza humana é o desejo de ser importante. A mais profunda das solicitações na natureza humana é o desejo de ser importante. É uma frase de John Dewey. Nós desejamos muito ser vistos pelos outros. Então o tema hoje é: se eu sofrer rejeição? Claro que aqui não é uma rejeição por amor e a gente sabe que algumas rejeições doem muito mais do que outras. A gente ser rejeitado por um crush, por exemplo, dói muito mais do que enfrentar ali dentro da nossa casa formas dos nossos pais se posicionarem com a gente, né? Às vezes na rigidez, às vezes na agressividade, às vezes na ironia, porque a gente é irônico com os pais. Mas todo mundo age um pouquinho, com um pouquinho de ironia, com um pouquinho de agressividade, né? Então, eu quero só lembrar o tema dessa semana. Boa tarde para quem está entrando. O tema da semana é de repente transformados. O de repente leva tempo. Eu quero te dizer isso. Não é um de repente de negligência, não é um de repente de opa, deixei passar e acabou acontecendo isso, né? Não resolvi o problema e virou um pandemônio. Não. De repente leva tempo, mas que tempo? Não desanima, não. É o tempo que leva para você se tornar consciente e para você colocar algo em prática para transformar a sua realidade. Quando você está consciente de que algo de errado não está certo, e aí você começa a dar uma tarefa para o seu cérebro modificar aquela realidade, é esse o tempo que leva. Não é porque você não ligou e aí o caldo entornou, mas é a dedicação. Seu empenho vai te trazer resultados. Então, de repente, transformados. E eu quero começar falando das 3 maiores dificuldades que estão interligadas para... Ei, Giza, bom te ter por aqui, amiga. 3 maiores dificuldades que estão interligadas para essa comunicação acontecer. Vamos só lembrar aqui que eu falei ontem. Comunicação é a sua capacidade de se posicionar no mundo. Uma das maiores dores da adolescência é não conseguir entender qual é o seu lugar no mundo, não conseguir perceber ou doer demais, ou ser extremamente difícil para conseguir alcançar esse lugar que é dele no mundo. Enquanto pessoa, né? A gente olha aí para a sociedade, a gente tá aqui na internet e a gente vê no Instagram, a gente vê no YouTube as pessoas... Que ótimo, Giza, tá travando? Maria Tereza, tá normal? Gente, vai falando aí comigo então, tá? Vou tentar desligar aqui o meu Wi-Fi, eu devo dar uma sumidinha, peraí. Aí, voltei. Acho que eu voltei, Teté. Vai falando pra mim se tá aí tudo ok, viu? Então vamos lá, retomando. Nessa semana aqui de repente transformados. 3 maiores dificuldades que estão interligadas para esse posicionamento do mundo. Eu tava dizendo. Agora ficou bom, ótimo, que bom, vai falando comigo, né? Lembrando ontem, até a gente falou aqui de que comunicação,
Não é você tá palestrando, tá na frente de pessoas, tá falando aqui na internet, e a gente olha as pessoas que estão aqui se comunicando, eu aqui agora falando, então só eu preciso aprender a me comunicar, um professor, um advogado, um médico, alguém da profissão, só alguém que tá no mundo aí profissional, não. A comunicação é para agora, a comunicação é desde cedo, é uma habilidade que a gente precisa, porque nós temos coisas dentro da nossa alma, da nossa cabeça, para comunicar para as pessoas, para ajudar as pessoas a nos entenderem, para dizer a que a gente veio. Então a comunicação, ela é a fala, ela é fala, mas ela é assim, deixa eu me posicionar aqui, deixa eu dizer o que eu quero. E a expressão, né, que a gente utiliza também para se comunicar. Então, 3 maiores dificuldades interligadas. Eu sinto ansiedade, é um primeiro ponto, porque eu não sei o que eu preciso dizer. Eu não sei como dizer o que eu preciso. Então, aquilo gera ansiedade. E aí, quando a gente não fala o que a gente precisa, a gente engole sapo. Então, a gente pode acabar agindo de um jeito desfavorável. Lembra daquele desenho, Divertidamente? Que tem aquelas emoções no cérebro, e uma delas é a raiva. Quando a raiva se manifesta, ela aperta um botão e a menina logo reage de uma forma, assim, inusitada. Aquela reação de raiva, ela traz uma reação tão impulsiva, né? É de bater a porta, é de sair pisando o pé, é de sair xingando. Então, uma das maiores dificuldades, né? Eu sinto ansiedade por eu não saber dizer o que eu preciso dizer, a forma que eu vou dizer, né? Um segundo ponto, uma segunda dificuldade. Eu tenho medo de não saber lidar com a reação da pessoa. Porque eu posso ficar paralisada diante da pessoa, né? Se ela me questionar. Ou a pessoa pode surtar com o que eu tô dizendo pra ela. E, consequentemente, eu não me posiciono. É uma consequência desse medo da gente. E uma terceira dificuldade, que é um medo também, é o medo do enfrentamento. Então, quando a gente não quer enfrentar uma coisa que a gente percebe que pode resultar num conflito, que tem como consequência um conflito, o que a gente faz? A gente recua antecipadamente. Ai, não, peraí, vamos evitar antes de acontecer. É aquele famoso deixa quieto. Então, a gente cala a boca, a gente não encara a situação e, consequentemente, a gente não cresce. Quando a gente não enfrenta as situações que a gente precisa, a gente não cresce. E essas 3 dificuldades, elas têm relação com o tema da live, mas eu não quero sofrer rejeição, que é o medo de ser rejeitado. Mas também, né, com a falta de autoconhecimento, a gente encontra essa dificuldade de dizer o que a gente precisa. Por quê? Porque como eu reajo diante das crises, é uma coisa que eu preciso saber. Eu tendo a ser passiva, eu tendo a ser agressiva, eu tendo a ser uma pessoa impulsiva. O que é inadmissível para mim? Né? Eu preciso entender aquilo que eu sou capaz de suportar e aquilo que eu não sou capaz de suportar. Eu sou Ellen. Quando eu tô percebendo que a pessoa quer me dar uma volta, quer me enrolar, isso pra mim é uma coisa inadmissível. Eu quero que a pessoa seja clara, eu quero que a pessoa seja limpa, né? Como um vidro que a gente enxerga pelo outro lado. Isso pra mim é inadmissível. O que é inadmissível pra você, né? Pensar aí no autoconhecimento também é muito importante, porque você precisa entender o que você está sentindo. Que emoção é essa que tende a rodear você diante de situações similares? Porque eu não sei se você já notou, aquela coisinha chamada de pulga atrás da orelha, ela se manifesta de maneira muito semelhante em relação a algumas situações de perigo que a gente vive. É aquela coisa de situações que são parecidas. Diante disso, uma pessoa que está querendo te enganar, aquela emoção se manifesta. Diante de uma pessoa que está muito exaltada, muito nervosa, diante de uma pessoa que tende a ser sempre agressiva, você sempre tende a reagir das mesmas formas. Então, ler a sua intuição é autoconhecimento. Porque diante das situações similares, o nosso cérebro tende a reagir de maneira padronizada. Então, você precisa saber isso de você. E é importante saber disso porque já fica possível você prever a forma como você vai se comportar. Você pode se preparar antecipadamente. Se tu sabe que aí na tua casa tua mãe é a pessoa que explode muito facilmente, né? Então você pode saber como reagir com ela e como agir com ela e o que não dizer para ela. Se tu sabe que teu pai tende a ser uma pessoa a te dizer não para determinadas coisas, tu pode já se preparar para quando aquilo for acontecer. Né? Então, o autoconhecimento é um ponto importante aí para lidar com essas dificuldades. É ser humano.
Comunicação, em termos de assuntos difíceis, né? De você dizer alguma coisa que nem sempre é muito bacana de ser dita, é algo que você pode tender a resistir, mas é algo que vai fazer parte da tua vida e envolve treino, envolve preparo, né? Então, vamos supor, você já sabe de tudo que eu disse, e aí você fala assim, Sueli, eu já sei de tudo que você está me dizendo, mas se mesmo assim eu for rejeitado? Então, suponhamos que você conseguiu vencer a dificuldade, né? A ansiedade de não saber o que dizer, não saber lidar com a reação, o medo do enfrentamento, tu conseguiu se posicionar, você falou o que você sentia, você expressou sua necessidade, você expressou seu desejo, você disse o que você queria. Mas, pá, a pessoa, ela tá aí diante de você, ela fez caso do que você disse. E Renatinha, ela fez caso do que você disse. Ela gritou com você. Ela te xingou. Ela te disse não. E aí, ouvir um não é difícil, né? E daí? Como que eu faço? Isso é rejeição, Sueli. Bem, primeiro, a gente precisa lembrar, ei, Aninha, por que isso acontece, né? Por que eu não sei lidar com essas questões? Porque todos nós temos o desejo de ser importante. A gente tem o desejo de que tudo que a gente diga para o outro seja algo importante. Isso é muito bom pra gente. Isso dá a sensação de acolhimento e a gente precisa disso. Então, e nós fazemos muitas coisas para alcançar isso. Além de tudo, nós idealizamos como a gente quer ser amado. Já viu isso? Quando você tá lá na frente do crush, ou diante do seu pai, da sua mãe, ouvindo alguma coisa, você idealiza a forma como a pessoa vai te amar e vai te responder. E aí a gente se sente rejeitado porque a gente fez expectativas e a pessoa não correspondeu àquilo. E é algo normal, a gente espera mesmo, é super normal você esperar alguma coisa do outro. Mas não é natural que a gente tenha na nossa cabeça um jeito de ser amado, né? Aquela forma do nosso imaginário, né? É um grande erro. E por isso a gente se frustra. Mas então, ok, superei os medos da ansiedade, superei as dificuldades que você listou aí, Sueli, mas mesmo assim eu recebi rejeição. Eu não quero sofrer rejeição. E de que jeito essa rejeição pode vir, né, gente? Aí na tua casa, que é o que a gente tá tratando aqui, ela pode vir com teus pais, por exemplo, no sarcasmo. Quer dizer então que você tá tristinha? Tá com raivinha? Ah, agora vai chorar. Ela pode vir com descrédito, com ironia também, né? Desse jeito que você tá falando, parece que você realmente tá sofrendo, né? Desse jeito todo aí. Ela pode vir num tom de agressividade. Ah, para com isso não é motivo de você ficar assim, né? E também tem aquele momento, né, gente, que a pessoa castiga com silêncio. Não sei se acontece na tua casa, mas na minha acontecia muita. E hoje a gente conversa super sobre isso aqui com os meus pais. Castigar a pessoa com silêncio é horrível. Porque você tem a sensação de que você fez algo realmente muito ruim e que a pessoa virou a cara pra você, então se mistura a sensação de culpa, mistura a sensação de pesar, é muito ruim. E aí eu preciso pontuar algumas coisas aqui. É preciso fazer com que essa comunicação aconteça da forma correta. Quando a gente pode se comunicar da forma correta e mesmo assim ter esses tipos de reações. Mas quando você sabe que você está se comunicando de forma correta, você aprende a lidar com a situação, porque ela não vai ser a única na sua vida. Você vai ter várias outras pessoas. Você vai ter um colega na faculdade, você vai ter o seu chefe, você vai continuar convivendo com os seus pais, você vai continuar tendo que se posicionar diante deles, porque os pais tendem a achar, né, gente, que nós nascemos para eles. E é muito difícil saber que alguém saiu da minha barriga e tem as próprias escolhas de vida. Claro que isso pode ser exceção, mas é muito difícil às vezes deixar ir. É muito difícil deixar que a pessoa tome as suas próprias decisões, faça as suas próprias escolhas. E às vezes vai tomar decisões que não estão de acordo com aquilo que o pai e a mãe acham que está certo. Então isso tem a ver com a dificuldade que a pessoa teve de encarar a verdade que você precisou dizer. Então, se você se posiciona e fala da forma certa, você vai ter bons relacionamentos, né? Você vai saber lidar com os conflitos e, acima de tudo, você vai ter boa autoestima. Por quê? Porque você vai fazer o seu check-up mental, seu check-up interior, e aí você vai perceber o seguinte, peraí, eu fui cuidadoso ao falar, eu utilizei do momento adequado, eu não fui agressivo, eu não fui rude e
E aí a culpa não vai ter espaço. Você não vai ter espaço para se sentir culpado e nem ter espaço para o sentimento de rejeição. Porque você vai perceber quem e o que é importante. E a gente precisa entender que no processo de comunicação, Edil, no processo de comunicação, nós somos importantes também. É um grande ponto. Porque a gente se preocupa com o que o outro vai pensar, com o que o outro vai sentir. Mas o que você tem a dizer é extremamente importante. Isso precisa ficar muito claro. Para que você consiga não deixar de engolir sapo. Para que você consiga falar assim, não, eu preciso dizer, cara. Porque todas as vezes que eu digo, eu me sinto muito bem. Todas as vezes que eu falo, eu sinto um alívio. Então, eu preciso falar. Né? Eu posso não ter excelentes resultados da pessoa, mas é lembrar, né? Quando você se comunica adequadamente, você tem seus pais ao seu lado, você tem seus amigos ao seu lado, mas quando você não faz isso, você só vai estar trilhando um caminho de raiva e de solidão. Porque a gente tem raiva de não ser visto, de não ser ouvido, e a gente se sente sozinho quando a gente não fala o que a gente precisa. Mas, Suelen, a rejeição tem jeito? Como que eu lido com isso, Suelen? Eu tô entendendo tudo que você tá dizendo e eu quero falar o que eu sinto. Então, vamos lembrar o tema dessa live. Mas eu não quero sofrer rejeição, né? Eu quero muito que você tenha clareza de uma coisa. A rejeição, ela é um comportamento que vem com briga, com grito, com xingamento, no descrédito, às vezes no silêncio do outro, mas ela não é pessoal. A rejeição não é pessoal. Ela é dos pais em relação a alguma coisa que você disse e eles não conseguiram lidar com aquilo, ele é do outro, né? Esse sentimento de negação é do outro em relação a algo que você disse que o outro não conseguiu lidar, saiba disso. E a mesma ideia serve para qualquer outro relacionamento, gente. Porque quando alguém se afasta, né? Quando alguém não quer estar com você, por um lado é direito da pessoa. A pessoa tem o direito de não querer estar. Até mesmo porque eu e você podemos fazer a mesma coisa com a outra pessoa. A gente tem o direito de querer partir, de não querer estar ali, sabe? De querer se afastar, de querer ficar a nossa. É um direito que todos nós temos. Então, é um direito do outro. E por outro lado, quero reforçar isso. É a dificuldade que a pessoa tem, que alguém tem, com o posicionamento que você teve. E isso precisa aliviar o nosso coração. Então, você quer ser amado? Você quer que as pessoas gostem de você e que elas atendam aos seus desejos? Isso aqui eu não tô falando para ter um gêniozinho da lâmpada, né? É um gêniozinho, a lâmpada mágica que a gente vai esfregar, o gêniozinho que vai vir. Não é nesse sentido. Mas a gente tem o mesmo poder, a gente tem tanto poder quanto o gênio da lâmpada, mas não no sentido mágico, no sentido bem real da coisa. Então, se você quer ser amado, você quer ter as pessoas, você quer ter seus pais aos seus pés, né? Você quer que as pessoas atendam aos seus desejos, então transforme a sua maneira de se comunicar. Lembrando que, às vezes, as pessoas não vão atender exatamente a forma como nós queremos. E a forma como a gente se posiciona no mundo tem a ver com aprender a lidar com a frustração que é tão difícil para essa geração. Para essa geração, para quem ouvir um não é muito difícil. Para uma geração, às vezes, muito frágil, cheia de mimimi. Para uma geração que não sabe enfrentar os seus problemas, que corre para trás do pai e da mãe. E que o pai e a mãe vão na escola resolver os problemas. Que o pai e a mãe liga pro amigo, manda mensagem pro amigo para resolver os problemas. Que o pai e a mãe tá sempre indo à frente, não sabe, filho, então eu vou para você. Você quer se fortalecer nisso, encontrar o seu posicionamento? Então aprenda que comunicação é muito mais do que fala. Comunicação é a forma como eu me porto. Comunicação é a forma como eu olho para as pessoas. A comunicação é a forma como eu estou mostrando para as pessoas sobre o meu desejo ou o meu não desejo, mas não só de ficar de caras e bocas e olhares, e assim aprender a dizer, aprender a falar. Ô, Renatinha, obrigada, bom ouvir isso de você. É bom a gente conseguir comunicar o que a gente precisa, né? Você também é essa excelente comunicadora, Renatinha. Então, gente, se você quer aprender a se comunicar e transformar seu modo de falar e alcançar o que você deseja com as pessoas e ter bom êxito e aprender a ouvir os nãos, esse é o tema de amanhã. O que eu falo e como eu falo. Tá preparado para se transformar? Eu quero agradecer a presença de vocês. Foi rapidinho esse bate-papo, mas eu espero que fique na sua cabeça aí, ó. De repente, transformados. De repente, leva só o tempo que você toma consciência e que você coloca em prática a sua mudança. Beijo, tchau, tchau, gente. Obrigada. Até amanhã.